nós estamos aqui hoje com uma convidada, a Vanessa da Mata. Uma das nossas ideias, Vanessa, para esse programa é exatamente trazer sempre pessoas para conversar sobre assuntos que a grande maioria não imagine que são de interesse dessas pessoas. Então, hoje a Vanessa não está aqui para falar da carreira dela, dos shows que ela faz, das músicas, dos planos para o futuro profissional. A Vanessa veio porque a adoção é um tema que fala diretamente a ela. Vanessa e o marido aumentaram a família graças à adoção de 3 irmãos, né? Eles foram adotados. Eu sei que você não gosta de falar muito desse assunto e exatamente por isso a gente achou tão interessante que você viesse aqui para conversar com a gente. Desde o início que nós começamos esse contato, você falava sempre que o importante era destacar como a adoção ainda é um tabu aqui no Brasil. Com certeza, um prazer estar aqui no seu programa. Você é a pessoa certa para falar disso, porque tem um conceito de seriedade e de dignidade na sua personalidade, na sua maneira como você fala, na doçura com que você trata dos assuntos. Eu acho que você é a pessoa certa para falar disso e para dar credibilidade para isso. Eu nunca falei sobre isso, acho de extrema importância sempre uma mãe proteger seus filhos, e ainda mais uma mãe que tem uma notoriedade e um interesse hoje em dia muito mais vendível, né? As pessoas compram fofoca, compram esse tipo de informação fútil. E para mim é extremamente imprescindível e importante proteger os meus filhos. Eu sempre pude ter filhos, não tenho nada de diferente com qualquer outra mãe fértil. E por que a adoção? Porque eu tive uma avó que adotou quase 20 pessoas. Era uma avó extremamente digna, uma mulher muito humilde, recebia um salário por mês e criava os filhos com tremenda dignidade, respeito aos outros, limites, e ensinava o que eu acho que é certo, também numa época muito diferente da nossa, porque hoje a gente está completamente atropelado por comprar e... na minha época, o legal era ter o cabelo maior, né? Hoje em dia, o legal é ter um carro de não sei o quê. Mudaram muito esse conceito. Mudou muito a coisa a vaidade é muito diferente. Naquela época, importante para ela não era o que ela poderia dar a essas pessoas, certamente, mas a formação que ela estava dando. Exatamente. E isso, pra gente, era muito impressionante. Eu vivia sempre muito mais com ela. Minha mãe trabalhava o dia inteiro. Ela ensinava os filhos sempre a serem independentes. E ela também tinha filhos biológicos? Tinha também 7 filhos biológicos. E foi criando ao longo da vida quase 20 pessoas, além dos filhos biológicos. E você acha que isso ficou em você, então você resolveu também começar a sua Sim, porque eu não tinha assim. esse tabu. O tabu da adoção, para mim, nunca foi... nunca entrou na minha vida. Isso sempre foi desmitificadíssimo. Eu nunca tive medo da adoção. Nunca achei que criança puxa o sangue, essa bobagem. Claro que tem um DNA, mas a criança vai imitar os pais, o que os pais estão fazendo. Não é nem o que eles estão falando. Se você fala, não gasta o dinheiro, não sei o que, você vai e gasta. Claro que a criança vai ver você fazendo. Ou ela vai repelir aquela situação, vai achar horrível e vai criticar. Ou ela vai imitar. Você falou muito em tabu. Você acha que... o que você tem visto, né? A partir do momento que você mergulhou nesse mundo e que você acha que realmente poderia ser assim diferente, precisaria ser diferente? Em primeiro lugar, eu acho que começar o papo assim já é muito bacana. Primeiro que ninguém foi deixado num lugar e saiu de uma árvore, ou saiu de uma esquina, ou nasceu de um solo, né? Todo mundo nasceu de uma mulher, em primeiro lugar. Todo mundo precisa ser nutrido e ter o direito a ter uma família. Todo mundo precisa disso. Se você vai a um abrigo e pergunta, como eu fui, a todas as crianças, elas vão dizer que o sonho delas é ter uma família. Uma família que seja 2 homens, que sejam 2 mulheres, que tenha amor e respeito e carinho. Essa convivência familiar é um direito constitucional. Familiar. A ter um amor na vida. A gente conversou com várias crianças e a ideia delas era sempre essa. Quando a gente pedia para desenhar, eram crianças. E a gente foi a um abrigo, Fátima, que marca a história, marca o início dessa adoção no Brasil, que é o Educandário Romão Duarte, aqui no Rio. Ele é de 1738 e por lá já passaram 111 mil crianças nesses 270 anos. E lá tem uma coisa que marcou muito a gente, que é a Roda dos Expostos, que era onde as crianças eram botadas para adoção, né? Viravam ali e as crianças ficavam. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. Vamos conhecer. A roda era onde colocavam as crianças. A história começa a história do abandono, geralmente os filhos proibidos, então colocava as crianças na roda, tocava o sino
e girava a roda. E por trás já estavam as freiras que acolhiam as crianças, não sabiam quem tinha abandonado. E ali declaravam em livros, né, recebida criança com blusa de opalina azul, de sexo masculino, e aí dava o nome à criança. A gente tem observado que aumentou muito o número de crianças oriundas dessas famílias viciadas, principalmente no crack. Então, eu estou com um número muito grande de bebês nessas condições e, em algumas vezes, as crianças têm até crise de abstinência. É muito bom quando a gente vê que quem está adotando não está adotando sozinho, é uma família inteira que está adotando, né? Então, a gente, às vezes, vê famílias que vêm aqui buscar no dia da saída da criança, parece saída de maternidade, assim, 30 pessoas buscando a criança. É uma coisa assim, é inexplicável. Cada caso é um caso, mas nesses anos todos não tem preço. Quando a gente vê que a criança está ganhando uma família, que vai ser amada, que vai ser respeitada enquanto cidadã, é uma glória para a gente. E hoje existem 53 crianças acolhidas na instituição, no Romão Duarte, e 22 são bebês. Acho que é importante a gente lembrar... Elas são sortudas, porque o que parece é que as pessoas têm condições de dar estímulo, porque muitas vezes as crianças saem com 18 anos, não sabem escrever o próprio nome. Tenho um casal conhecido que adotou 2 gêmeos agora, de 13 anos, eles não sabem ler, escrever. Não sabiam, porque há um ano botaram um professor particular, eles estão ótimos, mas não sabiam pôr. E crianças que ficam muito aqueles estímulos tempo, mínimos, né? que uma família faz que uma família faz desde criança, que as pessoas em muitos abrigos não têm a menor estrutura para estarem ali cuidando de crianças. Você passou por alguns abrigos? Eu já visitei muitos. Cada vez que eu vou, eu me lembro de todos os rostos das crianças. Eu saio de lá e fico pensando, porque todas são extremamente carentes, e eu percebo que faltava pouquíssima coisa para aquela criança ser feliz. Acontecer, né?